No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada. Em outras versões, alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, né? Muito favorecida. O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui pregando a Tua palavra. Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de Ti, com Teu amor, com Tua autoridade, com Teu Santo Espírito. Venha tratar comigo como já tens tratado, com cada mulher, com cada homem, Pai, que está aqui presente, cada mãe. Senhor, que está online também, que veja essa mensagem agora ou depois. Senhor, venha tratar, venha trazer a Tua salvação, Teu renovo, Tua edificação, Tua consolação. Senhor, Tu tens, Senhor Deus, para cada um de nós, Senhor Deus, algo diferente. E venha nos trazer, que nós venhamos alcançar, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. E venhamos cumprir o nosso propósito nesta terra, como fez Maria, como fez Jesus, o nosso Salvador, Paizinho. Toma Teu lugar de honra e de glória, que é todo Teu. Tira de nós tudo que não provém de Ti, que as nossas mentes, nossos corações estejam aqui como terra fértil, para receber a Tua palavra, guardar e frutificar, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nesse Dia das Mães, queremos falar aqui essa manhã sobre Maria, a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos aqui em Lucas, do 26 ao 38, a mulher designada, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela se assustou ali quando houve aquela saudação do anjo, Alegra-te muito, alegra-te, muito favorecida, salve agraciada. Ela se perturba ali, se assusta com que saudação seria esta. Mas aí depois que o anjo relata que ela ficaria grávida, daria luz a Jesus, que seria o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento, seria o herdeiro do trono de Davi, que reinaria para todo sempre, ou seja, em outras palavras, era o Messias prometido, era o Salvador de Israel, era o Salvador da humanidade. E ela ali quer saber, quer entender como seria isto. Depois dessa situação impossível que ele vai falar, olha, você vai ficar grávida. Como assim? Eu nunca tive relações com homem algum. E ela quer entender, não que ela duvidou, de jeito nenhum, mas ela quer saber mais detalhes. Ela falou, nunca tive relações com homem algum, Como se dará isto? Ela não quis saber, não, isso é impossível. Ela quis saber como aconteceria, quero detalhes, como se dará isto? Visto que eu não conheço, não tenho relações com homem algum, sou noiva de José. E ele ali explica, e o que acontece, Fala, o Espírito Santo descerá sobre ti. E ele explica para Maria, o anjo, e ela se submete, ela crê e se submete, apesar do impossível que lhe é anunciado, uma grávida, uma virgem ficar grávida, apesar do impossível que lhe é anunciado, ela crê e se submete aos planos de Deus. Não importasse o que acontecer, porque com certeza ela deve ter enfrentado calúnias, difamação. O próprio José intentou deixá-la secretamente, ele sendo justo, não querendo difamar Maria, ele tentou o quê? Vou fugir, para pensarem que o filho é meu e eu que fui e larguei e abandonei ela. Ele sendo justo, não querendo difamar. Porque a princípio, como assim ela está grávida? Eu nunca me deitei com ela,
Então, ele tentou, sendo justo, não querendo difamar, né, Maria, ele se afastou e vou deixar a culpa cair sobre mim, como se eu que fui, né, deixei ela grávida e fugi. Só que o anjo apareceu para José, né, endireitou ali tudinho, falou, não temas receber Maria como tua esposa, o que está gerado nela é de Deus, é do Espírito Santo. Né, mas ela ali não se importa, ela se submete, ela crê, daí não, vai perguntar, e José, o que vão falar de mim, né? Ou vou pensar que eu traí José, ou se José me aceitar, vão achar que eu já tive relações com ele antes. Ela não se importou, com certeza ela enfrentou calúnias, difamação, né? Na época era terrível, uma mulher se achar grávida antes de casar. Então ela não se importou, ela só quis saber mais detalhes, creu e se submeteu, como diz aqui a resposta dela no versículo 38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Que mulher, né? A gente já vê que era uma mulher que tinha intimidade com Deus, né? Uma serva, como ela se proclamou aqui, serva do Senhor. A gente já falou que servo é aquele que obedece. Né? Não importa, às vezes a gente não tem que se sujeitar. Lá na empresa, quando você tem chefe, você não faz sempre o que você quer. Você faz o que é mandado. E ela lhe reconhece, o Senhor é quem manda, que está a serva do Senhor, que aconteça como você falou. Independente do que eu tenha que enfrentar, eu creio, né? E me submeto às vontades e aos planos de Deus. Já não está nos planos de Maria. Os planos de Maria era o casório com José. Ali o normal, certinho, né? Não estava a fugir aos planos de Maria, mas ela trocou os planos dela pelos melhores, que eram os planos de Deus. A vontade dela pela de Deus, que era boa, perfeita e agradável. E que não impactaria somente ela, ali e José, mas toda a humanidade. Aleluia. E capítulo 1 ainda, né, versículo 45. Ela vai visitar sua prima, a Isabel, né? Vai lá visitar Isabel, sua parenta, que vai ter João Batista, que é o primo de Jesus, né, que vai batizar Jesus. E a Isabel, que também estava grávida, para quem era considerada estéril. E o anjo vai dizer, para Deus não tem nada impossível. A estéril ficou grávida e a virgem também ficou grávida. Para Deus não tem nada impossível. E ela visita, então, Isabel. E aí a Isabel vai dizer aqui para ela no versículo 45, capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E ela aqui então fala para Maria, Maria, você creu, tu é mais do que feliz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. E não é diferente para você hoje, mulher, né, mãe que está aqui, você homem também, se você creu, né, se você crer, verá cumpridas as promessas que te foram feitas da parte do Senhor. E Lucas capítulo 1 ainda, versículos do 46 ao 55, vamos ver aqui o cântico de Maria, né, esse cântico tão lindo que ela entoa. Veja aqui, preste atenção no que Maria diz, né, o que sai ali da sua alma. Lucas capítulo 1, versículos do 46 ao 55, é o cântico de Maria. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vejam aí que Maria entendeu muito bem, ela conhecia as Escrituras, ela vai fazer, né, menção aqui, a favor de Abraão, da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vai falar da aliança, vai falar da promessa, ela entende que ela não está gerando, né, qualquer um, ela está gerando o Salvador, a redenção de Israel, a esperança de Israel. Né, aqueles que Israel esperava até então, né, o Messias prometido, toda a promessa do Antigo Testamento que vai apontar para o Salvador está vindo. Agora eles veriam, epa, o Salvador veio, né, já veio através ali da vida dessa mulher, Deus se fazendo homem. Então ela entende, ela conhece as Escrituras, ela sabe quem ela é e ela sabe o Deus a quem serve. Maria era uma mulher que conhecia, se posicionava, né, e conhecia a sua identidade e é do Deus que ela servia. Veja aqui que ela vai dizer, Deus é o meu Salvador, Ele é poderoso,
santo é o seu nome. E ela, quem é? Eu sou a serva dele. Ela sabia muito bem o Deus a quem ela servia, que era santo, poderoso, era o salvador dela. E ela, quem era? Eu sou a serva do Senhor. Maria era uma mulher que sabia quem ela era, sabia o Deus a quem ela servia. E no capítulo 2, né, antes de ir para o capítulo 2, quero só fazer aqui um parênteses, né? Porque, apesar de ela ser ali essa mulher que recebeu tamanha bênção, né, que geraria o rei de Israel, salvador da humanidade, não pense que foi tudo lindo e perfeito para ela, não. Ela enfrentou muitas privações, pelo contrário, né, dores, aflições. Foi ali uma mulher que realmente, apesar de tamanha bênção, eu não gostaria de passar pelo que ela passou. Não me colocaria jamais, Senhor, muito obrigado por ter escolher a pessoa certa. Tinha que ser ela. Né? E também o que tu está passando aí tinha que ser você. O que eu estou passando, que eu já passei, tinha que ser eu. Mas de jeito nenhum queria estar eu no lugar de Maria. Apesar de tamanha bênção, né? Uma mulher que enfrentou privações, como nós também às vezes enfrentamos, né? Dores, aflições, mas foi uma dor assim inigualável, acredito eu. Né? Inigualável, pelo que ela passou quando teve que ver o seu filho na cruz do Calvário. Mas ela ali já de início passou privações, perseguições, porque tentaram logo no início, né, matar Jesus. O rei Herodes, quando ouviu falar, né, a estrela e tal, o Messias, que veio, já tentou, já mandou matar as crianças. Né? Então Jesus ali já passou perseguição, José já foi se alistar, porque Jesus tinha que nascer, tinha que cumprir as escrituras, tinha que nascer em Belém. Então quando foi se alistar com a Maria, sua mulher, o que aconteceu? Veio o tempo dela ter o filho, e o que acontece? Capítulo 2, versículo 7 vai dizer, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu acredito que uma grávida hoje, ela gostaria de ter, né, num lugar decente, um filho. Né? Talvez não possa pagar a melhor clínica. Né? Agora imagina ela tendo ali o rei de Israel, né, no seu ventre. Podia pensar, nossa, eu vou para a melhor clínica aí né, do mundo, ou ali pelo menos do país. Mas não, naquela época nem existia, mas pelo menos a melhor parteira, né, a mais conceituada parteira da região, no melhor lugar possível, né, com linho fino. Mas não, foi para uma manjedoura, porque nem na hospedaria, né, não havia lugar para eles na hospedaria. Então Maria já enfrentou privações ali grávida, né, prestes a dar à luz, não teve lugar para eles na hospedaria. Jesus foi nascer, né, foi ser colocado ali numa manjedoura. Maria o deitou numa manjedoura. E hoje não é diferente, não. Até hoje Jesus está à porta batendo, e tem gente que não abre, não tem lugar para ele. A Bíblia vai dizer, estou à porta e bato. Né? A porta são os nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem lugar que ele chega e fala, não tem lugar. Mas ele não está preocupado, ele vai entrar onde tiver lugar. Não está preocupado se é uma mansão, né, no que você pode oferecer, pode ser uma manjedoura. Mas se você abrir a porta e tiver lugar, ele vai entrar. Ele vai fazer tudo novo, vai ter alegria. Não importa a simplicidade, porque nosso Deus é simples. Né? Não importa a simplicidade do lugar. Não está preocupado aí com posição, com status social, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Né? Nada disso. Não é o que você tem a oferecer, é se você abre a porta. Se você abre a porta, ele entra e faz tudo novo. Na simplicidade da manjedoura ali, teve grande alegria naquele lugar. E estava ali nascendo o Salvador do mundo, da humanidade. E Lucas capítulo 2, versículos do 25 ao 35. Lucas capítulo 2, versículos do 25 ao 35. Diz assim. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína
como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aqui é muito forte, né, essa passagem, que o propósito de Maria, né, o propósito, o chamado dessa mulher, impactaria não somente a sua vida, não somente a sua família, mas todo Israel, era a consolação de Israel. Simeão estava esperando este menino, né, e Deus revelou para ele, você não morre enquanto você não vê o Cristo do Senhor. Ele pega Jesus bebê nos braços e ele fala, agora pode despedir o teu servo, agora eu já posso morrer, porque meus olhos já viram a salvação. Né, pegando Jesus ali ainda bebê no colo, Simeão. Ele fala, já vi agora a tua salvação, Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Então ali o propósito dessa mulher, né, ela carregava no ventre o Salvador, não era só dela, né, mas era o Salvador de Israel, era a consolação de Israel. Simeão esperava, Israel esperava, os gentios, nós precisávamos, né, do Salvador, impactaria toda a humanidade. Então ali a Maria tem esse grande chamado, uma mulher escolhida, ali esse propósito, né, é assim que eu não poderia suportar, não poderia carregar, a tamanha bênção, mas tamanha dor. Simeão vai chamar ela vai falar para ela em particular, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aqui ele não está falando do corpo, ele falou da alma. Entendo eu que seria quando ela fosse ali chegar ali no final, né, ali na crucificação, imagina a dor dessa mãe. Ela precisava entender que Jesus não era o filhinho da mamãe, não era o bebê querido, né? Que a gente tem assim, por mais que o filho já cresceu, seja adulto, a gente fala, vai ser meu bebê para sempre. E essa mulher foi a que mais próxima teve de Jesus. Né? Imagina ali, saiu do ventre dela, sentiu na barriga, carregou no colo, né? Amamentou. Então, ela tinha que entender que não era o filhinho da mamãe, o bebê querido, não, impactaria toda a humanidade, era o salvador da humanidade. E ali Simeão vai falar para ela, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Não está falando do corpo, porque imagina a dor dessa mulher, né, ao ver Jesus na cruz. Não é uma dor física, vai doer lá dentro, vai doer na alma, vai doer no coração. Então, ali não isenta a Maria das aflições, das dores, né, preocupações. Foi uma mulher, aí uma mãe, né, que consegue aí, as mães sabem disso, né, falam que ser mãe é padecer no paraíso. A gente tem essas aflições, dores, imagina Maria, né, o que ela enfrentou. Tinha que estar muito bem preparada, muito bem estruturada, uma mulher de íntima ali, comunhão com Deus, uma mulher firme nas escrituras, ciente do seu propósito, do seu chamado e da vida de seu filho. Jesus não seria o filhinho, o bebezinho da mamãe. Seria o salvador da humanidade. Maria não estaria isenta, né, por mais que Jesus tentasse ali, talvez manter uma certa distância, a gente vê ali no tratamento, para talvez poupar ela, né, da dor, mas seria inevitável a sua dor. E ali Simeão vai dizer, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E seguindo, Lucas capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Lucas capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Diz assim, aqui Jesus já está, né, criança, adolescente, tinha 12 anos aqui. Menino Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e, então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Veja aqui, né, você, mulher, minha mãe, pode estar aí, de repente, nesse momento atual da sua vida, enfrentando
como Maria, nesse episódio, preocupações com seu filho, com a sua filha. Né? Ele está crescendo, se desenvolvendo. E aí, como eu até falei no devocional lá da Nova Vida Central de Bangu, e ele já está ali desde a infância, desde a adolescência, mostrando para que ele veio. Né? Já começa ali a se manifestar os dons, os talentos dele, tem tudo a ver desde a infância, o que Deus chamou, o propósito que ele tem para cumprir nessa terra. Mas talvez você ache que ele não está preparado ainda. Mas talvez você não esteja. Jesus já estava lá sentado entre os doutores, né? Perguntando, respondendo, deixando ali a sua sabedoria divina, né? Ser manifestada. Maria chega ali aflita, preocupada. Por que você fez isso conosco? Nós estamos à tua procura. E ele ali, com, né, submissão, respeito, fala, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Esse é meu propósito. Né? Mas a Maria está ali aflita, ele submisso, com 12 anos, né, ainda, se submete a eles. Mas Maria ali estava ali enfrentando essa preocupação. Claro, né, não sabe onde está o filho. Foi achar 3 dias depois. Imagina a situação, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Né? Por mais aí você, mãe, eu sei que você, né, às vezes instrui, ensina no caminho. Tem que ser como Maria, ensinar no caminho. Não é só a mostrar o caminho. Tem que ser por palavras e por atitudes. Porque o filho vai mais ver o exemplo do que as palavras. Então, né, a gente instrui, a gente ensina, a gente dá colo, a gente dá carinho, né, a gente dá provisão, dá sustento. Mas chega um determinado momento da vida de nossos filhos, né, e das nossas, que é necessário deixar ir. Como Joquebede, lá, mãe de Moisés, lembra? Com 3 meses apenas estava o menino, mas ela teve que abrir mão dele. Teve que abrir mão dele, né? Teve que colocar num cesto preparado, mas não é de qualquer jeito. Ela prepara o cesto e coloca ele então no rio e se submete a Deus, à vontade de Deus, confia no Senhor. E Moisés tinha um grande propósito ali também para libertar o povo do Egito, né? O povo da escravidão do Egito. E assim Maria também chega um determinado momento que tem que abrir mão. Né? Não era o filhinho, como a gente falou, o filhinho da mamãe. Teve que, em determinado momento, abrir mão de Jesus, porque ele impactaria toda a humanidade. Não poderia guardar só para ela, o meu filhinho ninguém tira daqui. Né? Mas aí a Bíblia diz que, né, talvez ela não entendesse todas aquelas coisas naquele momento. Mas ela sabia, assim, acreditava, sabia da promessa, sabia do propósito. E a Bíblia vai dizer que ela guardava todas estas coisas no coração. Vai chegar um momento que realmente a gente tem que confiar em Deus, abrir mão, né, e saber tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E agora é deixar o filho ir aos cuidados, né, sob a proteção de Deus, para cumprir o seu propósito, os seus projetos, né, tudo que Deus preparou, reservou para ele aqui nessa terra. Mas lembre-se do cesto preparado, como Joquebede fez. Não é de qualquer jeito, é fazer tudo o que você pode fazer. Né, ensinar no caminho, palavras, exemplos, né, dar o sustento, mas tem aquele momento que é inevitável a partida. Né, ali abrir mão do filho, mas confiar sempre no cuidado, na proteção, nos propósitos de Deus. Que ele é fiel, sim, para cumprir as promessas dele na sua vida e na de seus filhos. Em João capítulo 2, versículos do 1 ao 5, João capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Vamos aqui, aí Jesus inicia seu ministério, é batizado, e aí vem essa passagem aqui, que é o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, num casamento, e Maria estava lá. Ela presencia esse primeiro milagre de Jesus, né, o início do seu ministério. João capítulo 2, versículos do 1 ao 5. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em outra versão está, né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Aqui a gente vê, né, nós, mães, por vezes somos ansiosas. Mulheres em geral já são, mas as mães tendem a ser mais ansiosas. Às vezes a gente quer antecipar as coisas na vida de nossos filhos. Jesus aqui, mais uma vez, com todo respeito, não faltando, tá? Não desonrando sua mãe. Tem versão que está assim, mulher, né? Mas ele fala assim com as outras mulheres também. Talvez, como até tem aqui o comentário na minha Bíblia da mulher, talvez até querendo botar ali um limite, né, uma certa distância. Para quê? Para poupar ela de um sofrimento maior que ele sabia que viria à frente. Então ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Aqui na minha versão está: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente, como mãe, quer antecipar as coisas na vida de nossos filhos. Mas Jesus ali se posiciona, né, com todo respeito, com todo amor, mas se posiciona, que ele sabe exatamente quem ele é, para que ele veio e que horas que ele atua. Né? A hora dele que é chegada. Então ele vai ali, coloca ali. E a Maria entende perfeitamente, que ela vira para os serventes e fala: o Senhor é ele, né? Façam tudo o que ele disser.
Façam tudo o que ele vos mandar. Senhor é ele aqui. Maria, ela entende sua posição e a posição de seu filho. Lucas capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Lucas 8, do 19 ao 21. Lucas 8, do 19 ao 21. Diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mais uma vez aqui, Jesus não faltou com respeito, com amor, nem desonrou sua mãe. Mas ele está aqui deixando claro que não há preferências, não há prioridades, né? Mas que os familiares dele, a mãe e os irmãos, são todos, né, que ouvem e que obedecem a palavra de Deus, incluindo nós, né, dos tempos de hoje. Se você ouve e obedece, né, ao Pai, a Jesus, então você é familiar dele, é filho, é filha, é mãe, é irmão. Né? Ele vai falar: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então não tem preferência, não tem prioridade. Se você ouve e pratica a palavra de Deus, é familiar de Jesus, é da família de Deus, é considerado mãe e irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Desculpa, João 19, do 25 ao 27. João 19, do 25 ao 27. E aqui já indo, né, para a crucificação, João capítulo 19, do 25 ao 27. Diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então a gente vê que Maria foi até o final ao lado do seu filho Jesus. Maria ali, ela foi até onde ela podia suportar, ela foi até aos pés da cruz. Os discípulos não puderam, somente um, né, dos 12 estavam lá e se dispersaram. Judas se matou, né, Pedro negou, os outros se dispersaram. De todos os discípulos que ele tinha, quando ele olhou ali na pior hora da sua vida, a cruz do Calvário, né, o momento ali de maior angústia, né, a crucificação, mas era também um momento de cumprimento do seu propósito, do seu chamado. Quando ele olhou, só viu um dos discípulos, o discípulo amado, que cremos que era João, que estava ali junto com outras mulheres, e uma delas era quem? Maria, a mãe dele, né? Ela foi até o final, foi até onde ela podia suportar. Eu creio que nesse momento estava sendo cumprido o que Simeão falou: Maria, uma espada traspassará a sua alma, né? Vai doer lá dentro, não é por fora não, mas vai doer lá dentro. Eu imagino assim, eu não gostaria de jeito nenhum de estar no lugar dessa mulher. Porque, né, se nós como mãe já podemos sentir aí quando o filho sofre, quando o filho está doente, quando tem uma dor, é como se fosse com a gente sente lá dentro. Lembro quando minha filha era pequena, que ficou sendo submetida a uma série de exames de sangue para descobrir se ela tinha tal de anemia, aí conhecida como mediterrânea. Graças a Deus não tinha, né, mas teve que fazer vários tipos de exame de sangue, vários exames de sangue. Eu lembro quando eu deixava até o pai, né, eu tenho isso até hoje, não gosto muito de segurar para exame de sangue, não. Então eu deixava ele lá. Eu lembro de uma cena lá que eu estava assim, meio que atrás da porta, escondida, né, olhando ou não olhando, que eu ficava a lágrima ali no olho, de ver minha filha ali pequenininha toda hora, sendo espetada ali no exame de sangue. Passou uma mulher, até me consolou. Eu lembro que eu, com lágrima nos olhos, falei assim para ela: se eu pudesse, estaria no lugar dela. Se eu pudesse, eu daria o meu braço. Eu fico imaginando ali Maria olhando para Jesus na cruz, né? Não sei se ela pensou, mas como mãe, né? Creio que talvez ela ali deve ter pensado: queria eu estar no lugar dele. Mas ela não podia. Ainda que ela desejasse isso, queria estar eu no lugar do meu filho, né? Ela não podia. Só Jesus podia pagar esse preço no nosso lugar. E ainda que Maria talvez tivesse desejado sentir a dor do seu filho no lugar dele, ela não podia pagar esse preço por toda a humanidade. Somente Jesus podia. E ele foi até o final. Maria estava lá aos pés dele, até onde ela podia suportar. E Jesus, vendo que não dava mais para ela, né, se compadeceu e falou: mulher, eis aí o seu filho. Olha aí para o João, né, o discípulo a quem Jesus amava, que nós cremos que era ele. Olha aí, mulher,
teu filho está aí. Aí falou para o João, filho, né, tá aí tua mãe. E aí, desse momento em diante, João pegou Maria e levou ela para casa, tirou ela dali, era até onde ela podia suportar. Mas Jesus, como primogênito, né, não deixou ele de providenciar o amparo, o sustento para sua mãe, e falou, Maria, olha aí, a partir de hoje, João é teu filho. João, a partir não que ela não tivesse outros filhos, ela teve vários outros filhos com José, né? Ela era virgem até o momento, claro, que até Jesus nascer, né? Aí ela ainda era virgem, Jesus nasceu, mas depois ela, sim, casou com teve ali as relações com José, teve vários outros filhos. Mas ele pega ali o discípulo amado e fala, João, agora ele é tua mãe. Maria, toma ele como teu filho. Ele pega então Maria e tira ali daquela cena, né? E leva ela para casa. Mas ela foi até onde ela podia suportar. Jesus entendeu ali, né? E providenciou amparo como primogênito, sustento ali para sua mãe, cuidado, zelo, e fala ali para João, toma aí, mulher, ele é o teu filho, né, João, toma aí, leva ela a sua mãe a partir de agora. E aí, depois disso, né, a gente sabe que a história não acaba aí. Não acaba aí. Ele cumpre o propósito, mas o propósito não era só morrer, era também ressuscitar, aleluia, né? E essa é a base da nossa salvação. A história não acaba aí, nem de Maria, nem de Jesus. Jesus ressuscita, promete a descida do Espírito Santo, ascende aos céus, e o que foi de Maria, sua mãe? Está lá em Atos capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Atos capítulo 1, versículo do 12 ao 14. Diz assim, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, aleluia. Maria, mesmo depois, né, da morte, da ressurreição, da ascensão de seu filho, ela perseverou, né, com os apóstolos, com os discípulos, com as outras mulheres e com seus filhos, né, a sua casa aí servindo a Jesus, perseverando em oração, aguardando aí a descida do Espírito Santo. Então Maria foi até o final, e o final era só o começo, aleluia. E ela perseverou unânime, né? Viu Deus cumprir suas promessas na vida dela, de seu filho, que impactou não somente ela, mas toda a sua casa, todo Israel e toda a humanidade. A nós que cremos no seu nome, aleluia. E apesar de ter sido aí a maior dor de todos os tempos, né? Creio que essa mulher enfrentou também, foi a maior bênção, a plenitude, né? Que esperávamos, a consolação de todos os tempos. Coloque-se de pé, amado irmão, amada irmã. Faça um convite aí para você que está aqui ou para você que está online. Tá? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Se você está aqui ou está online e nunca reconheceu Jesus, tá, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e deseja fazê-lo essa manhã, declarar como Maria, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Maria declarou isso. Faça, né, siga o seu exemplo. Você aí que, no caso, admira Maria, né, reconhece Maria como uma mulher bem-aventurada, agraciada pelo Senhor, ela reconheceu, minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Siga seu exemplo. Se você ainda não fez isso, reconheça hoje Jesus como teu único, suficiente, exclusivo Salvador. Porque 1 Timóteo 2,5 vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Atos 4,12 vai dizer que é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só a salvação em Cristo Jesus. Se você quer fazer isso essa manhã, você que está aqui ou está online, faça assim um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se tem alguém online, ore comigo assim. Amado Senhor, querido Pai, muito obrigada pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. E eu reconheço hoje Jesus como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai, apaga todos os meus pecados, lança no mar do esquecimento, não leve em conta o tempo da ignorância, Paizinho. Me ajuda a perseverar até o fim para que seja salvo. E assim que possível, irei a uma igreja que prega pura, Senhor Deus, e fielmente a Tua palavra, para reconhecer esta confissão diante de Ti, diante dos homens. Porque Jesus também disse, aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E agora eu quero orar também, Pai, pela minha irmã, Pai, essa mãe que está aqui,
quer seja de origem, Senhor Deus, física, né, biológica, ou aquela mãe do coração, aquela mãe que adotou, aquela mãe que cuidou, aquela mãe que ora por aquela pessoa como um filho, como uma filha. Pai, eu quero também, Senhor Deus, trazer à memória estas mulheres. O Senhor que compreende muito bem o sentimento de nós mães. É o sentimento que mais, acredito, chegue perto do teu. Aquele amor que mais se aproxima do teu. Porque a tua palavra também vai dizer, pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas se essa viesse esquecer dele, eu não me esquecerei de ti. Ainda que tenha mães, Senhor Deus, que não sejam, Senhor Deus, dignas de carregar o nome como mãe, Pai. Mas o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é mãe para aqueles que não têm. O Senhor é pai para aqueles que não têm. Juiz de viúvas e pai de órfãos é Deus, aleluia. Pai, ainda que uma mãe não tenha conseguido, não tenha aprendido, Senhor Deus, não tenha, Senhor Deus, amado direito o seu filho, a sua filha, Pai, que ele e ela não venha guardar rancor, trauma, nada disso, mas que venha reconhecer que tem um Deus, Pai, que cuida dele, que cuida dela como pai, como mãe, que é pai, que é mãe, que é amigo, que é Senhor, que é protetor, que é provedor, que é o Senhor dos exércitos, Pai. Todas as nossas faltas podem ser, Deus, preenchidas em Ti, que é de pai, que é de mãe que já se foi. Ah, meu Senhor, avó, Senhor Deus, que era tida como mãe. Ah, Senhor Deus, são vazios, Pai, que só o Senhor pode preencher, Pai. Venha, Senhor Deus, sarar, colocar o Teu bálsamo, preencher com o Teu amor, Pai. Venha cuidar, Senhor Deus, de cada irmão, cada irmã, que todos tenham motivo para se alegrar neste dia. Talvez, Senhor Deus, aqui na terra, talvez não tenham, Pai. Mas, Senhor Deus, com certeza, se olharmos para o alto, veremos um Deus, que é o Senhor, que é Pai, que é Mãe. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. E antes de parabenizar todas as mães, Pai, todo parabéns, Pai, toda honra, toda glória devem ser dados a Ti, que é o nosso Senhor, independente de todas as coisas, independente das nossas falhas como filhos, independente das nossas falhas como mães, como pais, Senhor. Mas muito obrigado, Pai, e continue ajudando, ensinando a mim e a cada mãe, Senhor, nos ensina a ensinar os nossos filhos, Pai, que venhamos ensinar pelo exemplo, no caminho, Pai, se preciso usar palavras, Pai. Fica conosco. E o que não podemos fazer, que é proteger nossos filhos 24 horas por dia. Contamos com o Senhor, porque nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são teus filhos. Nós entregamos, devolvemos aos teus cuidados. Certo que tu és fiel, Senhor Deus, para cumprir tudo que prometeu nas nossas vidas e dos nossos filhos. Cumpre os teus propósitos, a tua boa vontade, Pai, os teus pensamentos de paz e não de mal, a nosso respeito e de nossos filhos, para nos dar o fim que desejamos, Paizinho, em nome de Jesus. E que nosso fim seja sempre glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade.